A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou João Márcio, moro em Vitória e eu tenho uma experiência muito, para mim foi muito horrível e mas eu acredito que eu tenha aprendido muita coisa com essa experiência. Demorei muito para relatar, porque eu não queria reviver aqueles momentos de terror que eu vivi. Vou contar para vocês. A paz do Senhor a todos. Quero contar uma experiência que tive no ano de 1997. Hoje, 11 de abril de 2019. Essa experiência ficou muito guardada comigo até hoje. Nunca contei a ninguém, pois não conseguia expressar com palavras o que sentia e achava que ninguém ia acreditar, pois eu aparentava estar bem. Quem olhava para mim não imaginava que eu estava passando por tudo aquilo, mas só Deus sabe o que eu estava passando. Me converti com 18 anos na igreja O Brasil para Cristo no ano de 1996. Eu era líder do grupo de jovens e a igreja era uma bênção. A minha experiência começou quando eu resolvi fazer um cachorro de pelúcia. Na verdade, não era pelúcia, era um cachorro de pano que eu enchi com espuma de colchão e usei um chale velho da minha irmã e desfiei ele e fiz com os fios do chale, fiz os pelos do cachorro. Coloquei os olhos de botão de camisa e uns botões marrom e fiz o cachorro peludo. O chale era marrom e amarelo e assim ficou o cachorro, marrom e amarelo. Eu estava feliz, pois sempre gostei de criar, gostava de desenhar, pintar e escrever histórias. Me lembro que meu pai viu o cachorro que eu tinha feito e disse: "Menino, tá fazendo o Judas?" Pois as pessoas costumam fazer bonecos de pano dizendo que é Judas na Semana Santa e malham, batem e colocam fogo e vocês sabem, né, dessa cultura brasileira que nós temos. E depois de fazer o cachorro, coloquei na cabeceira da minha cama para depois colocar em outro lugar. Mas aconteceu algo horrível antes que eu fizesse isso. Antes que eu fizesse isso, vi como uma escuridão que veio e entrou em mim. Não sei explicar. Como um raio negro, minhas vistas escureceu, fiquei tonto, minha mente ficou perturbada. Eu queria correr, sumir, sem dizer nada a ninguém. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Queria ficar isolado. Quando eu ia com alguém, quando eu ia falar com alguém, de repente, parece que não era eu que estava enxergando. Parece que alguém enxergava por mim. Quando eu fechava os olhos, vi uma escuridão fora do normal. O normal é quando você fecha os olhos e tem uma luz acesa, mesmo com os olhos fechados, você percebe que tem uma luz acesa. No meu caso era diferente, era uma escuridão total. Poderia estar da frente do sol, que a escuridão era total nas minhas vistas, quando eu fechava os olhos. Sabia que aquela escuridão era maligna. Quando ia para o culto, ouvia xingamentos involuntários na minha mente. Ficava assustado. Não era eu que estava pensando, que estava xingando aqueles nomes, aquelas palavras na minha mente. Só que eu me controlava. Eu tinha controle sobre a minha mente. Olhava para o pastor e me dava raiva dele,
mas eu não sabia que aquele ódio não era de mim. Eu tinha plena certeza que era alguém com ódio em mim, colocava o ódio em mim, mas não era eu. E eu sabia disso. Eu não me deixava levar por aquele ódio, aquele sentimento. Eu lutava contra. Eu tinha poder, eu tinha total controle. É horrível, é como se outra pessoa estivesse dentro de você e você lutasse contra ela. Não era uma possessão maligna. Uma possessão maligna, o diabo domina a pessoa e obriga a pessoa a fazer o que ele bem quer. No meu caso era diferente. Era uma seta maligna e eu não estava possuído, pois o diabo não tinha controle sobre mim. Eu rebatia tudo que ele colocava na minha mente. Eu clamava por Jesus, mas parece que Jesus estava em silêncio. Eu não conseguia ler a Bíblia, pois as letras pareciam todas embaçadas. Eu esfregava os olhos e nada, não conseguia ver. Não conseguia ler, não conseguia enxergar as palavras da Bíblia, ficavam todas embaralhadas. Horrível, uma coisa horrível, como se eu tivesse cego. Depois eu contar por que Jesus ficava em silêncio e como eu saí desse inferno. Nesta época, eu estava estudando e era o meu último ano. Não conseguia me concentrar nas aulas, olhava para o professor e me dava ódio, dava vontade de esganá-lo, quebrar a sala toda, mas eu me controlava. Como eu tinha dito antes, eu tinha total controle da situação. Creio que Jesus permitiu essa experiência para eu crescer espiritualmente. Passei a ter pesadelos. Essa parte foi horrível, não conseguia dormir. Quando eu começava a dormir, sentia alguém puxando minha coberta, acordava num susto e não dormia mais. Ficava a noite toda acordado, com medo. Me ajoelhava para orar, vinha xingamentos contra Deus na minha mente, e aí eu parava de orar, com medo de ofender a Deus. Às vezes sentia uma mão passando pela minha cabeça durante a noite e ficava arrepiado, não conseguia gritar, ficava imóvel, não conseguia clamar o sangue de Jesus. Aliás, só conseguia clamar o sangue de Jesus, porque a minha mente funcionava, o meu corpo ficava imóvel. É horrível, um pesadelo que eu acredito que muitos de vocês já passaram por isso. E no dia seguinte, no outro dia eu chorava por não saber o que estava acontecendo comigo. Falava com Jesus: tenha pena de mim, Senhor, socorre-me, me ajude. Comecei a não querer viver o outro dia, pois sabia que aquela perturbação na minha mente ia continuar. Hoje eu sei porque as pessoas se matam. Elas não querem passar por tudo que estão passando no outro dia. Não querem continuar vivendo aquela situação horrível. E o outro dia, o dia de amanhã passou a ser temido por mim. Eu queria que a minha vida acabasse ali e que não houvesse um outro dia para viver. Eu acredito que essa é a situação de quem passa por depressão, não quer viver o outro dia, quer encerrar a vida ali. É uma coisa horrível. Não julgue quem está passando por depressão, tente ajudá-los. Vocês não sabem, vocês não têm noção do que é uma depressão. Eu nunca tive depressão, isso aqui foi uma seta maligna que aconteceu comigo. Foi uma experiência que eu tive, mas dá para ter noção do que é uma depressão, das pessoas que são deprimidas. Deprimidas não, depressão, porque eu acredito que deprimido é algo muito menor do que a depressão. Deprimido, você fica porque tirou nota baixa na prova, porque a mãe brigou, você fica deprimido, uma coisa passageira. Acredito que depressão, quem for entendido aí, médicos, psicólogos que
que puderem explicar, mas eu acredito que a depressão seja uma coisa muito mais profunda. E, como eu disse, apenas eu não confesso que não pensei em tirar a minha vida, nem pensei nisso. Apenas não desejava passar por aquela situação novamente. Eu sofri sozinho, não tinha coragem de contar isso para ninguém. Hoje, aos 41 anos, resolvi colocar para fora tudo que estava guardado dentro de mim. Até hoje, eu guardava isso, não contava para ninguém. Achava que ninguém ia acreditar, até porque eu também não tinha palavras para explicar isso. É uma coisa horrível, não dá para explicar com palavras. Só quem já passou por isso, eu acredito que alguém já tenha passado por isso, sabe o que é. Eu chorava todos os dias, parecia que Deus tinha me abandonado. Sentia raiva das pessoas. Eu podia estar conversando com alguém numa boa. De repente, alguém começava a enxergar por mim e eu ficava em segundo plano, algo tenebroso. Não dá para explicar com palavras. Se eu conversasse com Jesus à noite, se eu conversasse sobre Jesus com alguém, falasse de Jesus para uma pessoa, à noite eu sofri retaliação. O diabo perturbava o meu sono, puxava o meu braço, puxava minha coberta, e eu acordava no susto, e passava a noite em claro, morrendo de sono, mas não podia dormir de medo. Eu vivi um filme de terror, literalmente. Eu sempre ouvi o missionário Davi Miranda orando. Passei, eu não conseguia ouvir mais ele. A perturbação na mente era tão grande que parecia que eu ia ficar louco e acabava desligando o rádio. Não podia olhar no espelho, pois parecia que alguém enxergava por mim e eu tinha medo. Tinha medo de olhar no espelho e não ver o meu reflexo, assim como eu já tinha sonhado. Sonhei certa vez que eu olhava no espelho e não via nada, não via a minha imagem. Era uma coisa horrível. Quando eu tentava olhar para o céu, não conseguia. Mesmo o sol quente, a minha vista parecia como se tivesse uma película negra. O sol parecia apagado, como se o dia estivesse nublado, mesmo com sol quente. Era uma coisa horrível. Não dá para explicar. Não conseguia levantar a cabeça e olhar para o céu. Parece que um peso, alguma coisa puxava minha cabeça para baixo. Era horrível. Era uma coisa horrível, não dá para descrever. Não desejo isso para ninguém. Esse terror durou mais ou menos umas 2 semanas, até que Deus me tocou e me fez lembrar como tudo isso começou. E foi então que eu me lembrei do cachorro que eu fiz. Eu sempre o via ali no meu quarto, como se quisesse voar em cima de mim. Às vezes eu olhava para ele, parecia que os olhos dele, aqueles olhos de botão, estavam fixados em mim, parecia que queria me devorar. Mas não passava pela minha cabeça que era por causa do cachorro. Deus abriu a minha mente e me fez ver que ao fazer aquele cachorro, eu dei legalidade ao diabo de se apoderar da minha vida. E o diabo se apoderou daquele cachorro que eu havia feito. Tome cuidado. O diabo só age na tua vida se você der legalidade, der uma brecha. Você que bebe bebida alcoólica, você que usa drogas, você que fuma, fazem coisas pecaminosas, se prostitui, você está dando legalidade para o diabo usar você, trabalhar na sua vida, destruir seu casamento, destruir sua família. Por isso que tem muitas brigas dentro de casa, pessoas que brigam, se matam, porque dão legalidade. E o diabo entra e destrói tudo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, me lembrei de quando tudo começou. E peguei o cachorro, levei para um lugar longe, um lugar distante, fiz um buraco no chão, coloquei ele e coloquei fogo.
Joguei álcool, coloquei fogo e ele se queimou todo. E depois eu enterrei. Daquele momento em diante, fiquei liberto daquela perturbação maligna. É como se eu estivesse dormindo e agora eu tivesse acordado, acordado de um pesadelo. Tudo passou, tudo passou de repente, graças a Deus. Agradeci a Deus e retomei minha vida normal, feliz com Deus. Na verdade, Deus nunca me desamparou, mas eu precisava ter essa experiência para ver que Deus não se agrada de objetos que são usados e muitas pessoas têm aquilo como algo especial. E Deus não permite que nada tome o lugar dele em nossa vida. Parece, para você que está ouvindo, parece uma coisa tão simples fazer um cachorro de pano e encher ele de espuma de colchão, colocar ali vários fios de chale, aqueles fios de lã de chale, e fazer aquele cachorro ali. Parece uma coisa tão boba, uma coisa tão simples, mas ali, aquele momento, eu acabei dando legalidade para o diabo entrar na minha vida e, e fazer com que eu tivesse uma mente perturbada, uma mente que não era eu. É como se outra pessoa tivesse assumido o controle, não totalmente, assumido o controle do meu pensamento, mas era só na minha mente. Meu corpo era normal. Era só minha mente que pensava coisas que eu não queria, mas eu controlava. Graças a Deus. Espero que vocês sejam abençoados e que não façam o que eu fiz. Não coloque qualquer coisa dentro da casa de vocês. Tomem cuidado. Peça direção a Deus. Cuidado com o que vocês assistem na TV, com o que vocês veem na internet, com os filmes filmes de terror, desenhos animados de guerra, desenhos de monstros. Não deixe seus filhos verem isso. Isso é legalidade. Por isso que muitas vezes seu filho não dorme, o seu filho acorda assustado, tem pesadelos, briga, fica violento, briga na escola, xinga a professora, e você não sabe por que seu filho é assim, que você não educa ele desse jeito. Mas muitas vezes você está dando legalidade quando você permite que ele assista desenho de violência, desenho de monstro, esses tipo desenho Ben 10, que tem muito monstro. Tome cuidado com isso. E que Deus abençoe vocês. Espero que essa experiência, vocês não passem por isso. E que Deus abençoe todos vocês. A paz do Senhor. Eu preferia fazer um vídeo, mas só que é muita coisa para falar. Eu resolvi escrever e ler para que eu não deixasse passar não deixasse passar nenhuma coisa que eu vivi, que eu esquecesse nada. Queria colocar tudo aqui. E por isso que eu resolvi escrever, para que não faltasse nada. Essa foi a minha experiência que eu tive, com uma experiência desagradável, horrível, mas uma experiência espiritual. Me deu forças. Hoje eu estou muito mais amadurecido. Hoje, na época eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 41, para vocês verem que fazem muitos anos. E hoje resolvi desabafar, resolvi escrever. Eu acredito que Deus estava me tocando para fazer isso. De um tempo para cá eu comecei a sentir vontade de falar, porque acredito que muitas pessoas estão passando por isso, não por ter feito um cachorro de pano, mas por outros motivos, e que vocês lembre que Deus está com vocês. Às vezes Ele permite vocês passar por certa experiência para amadurecimento de vocês e para vocês voltarem. A Bíblia fala em Apocalipse: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra de onde você caiu. De repente você fez algo que deu legalidade para que o inimigo atuasse na sua vida. Volte atrás, tenta tomar o caminho de volta e ver o que você fez para que aquilo tudo desencadeasse no que está acontecendo de repente na sua vida hoje. Que Deus te abrace, que Deus te abençoe. Fica com Deus. Meu nome é João Márcio, moro em Vitória. Atualmente eu pertenço à Igreja Pentecostal Deus e Amor.
e aqui de Vitória. E que Deus abençoe a todos vocês.